Vamos começar o programa de hoje falando justamente do Furacão, que jogou agora há pouco lá em Belo Horizonte. O jogo começou às 7 horas da noite e o rubro-negro acabou vencendo a equipe do Galo pelo placar de 3-2. Vamos ver aí os gols dessa partida. Temos aí os gols da rodada, né? Olha, só o goleiro Bento começou como titular. O restante do time, aí agora sim, ó. O primeiro gol foi o gol do Igor Rabelo, fazendo 1-0 para o Galo. Esse é especialista nessa jogada, né? Ele é impressionante, né? Artilheiro. Esse aí foi o gol do Pavon. E aí tem os gols do Furacão. 2 gols do Vitor Roque e o gol do Canóbio já no finalzinho da partida. A única ordem que muda ali é que, na verdade, o Atlético fez 1-0 Atlético Mineiro, o Atlético empatou, então só a ordem que muda ali. Mas é isso aí. Isso mesmo. Igor Rabelo fez 1-0, Vitor Roque empatou, Pavon 2-1, Vitor Roque empatou de novo e o Canóbio fez 3-2. Né? O Vitor Roque foi vaiado desde o começo da torcida do Galo e não teve jeito. Foi lá e fez a dele, né? Ele foi... Conhece o caminho das pedras. Foi à toa que o Ronaldo ficou bravo, né? Do Atlético contratar. E a maior contratação da história do Atlético e vai render dinheiro pro Furacão, viu? Que 17 anos o cara fazia o que faz, viu? É verdade. Antes de vermos aí o MM do jogo, deixa eu lembrar da Gongra Multimarcas, que é a melhor revenda de seminovos do estado do Paraná. Gongra Multimarcas. Acesse aí o site gongra.com.br. Gongra.com.br. Carro periciado, carro com garantia é na Gongra Multimarcas. Entra aí no site gongra.com.br e aí você vai conhecer o estoque da Gongra Multimarcas. Nós temos uma entrevista aí do técnico Felipão falando da participação do Vitor Roque, né? Que, como falou Marcelo Ortiz, apenas 17 anos e hoje deu um espetáculo lá no Mineirão e o Felipão falou do menino. Veja aí. O Vitor Roque é uma incógnita, são 17 anos, gente. Não é um jogador, ainda tem dificuldades em alguns trabalhos técnicos, porque ele com 15 era profissional. Então ele não aprendeu algumas coisas, então de vez em quando nós nos treinamentos paramos uma jogada para esse cabeceio tem que ser direcionado dessa forma, coisa que se faz no júnior. Mas ele tem uma vontade tão grande, tem uma qualidade tão grande que ele supera tudo isso e ele vai se tornar um dos maiores jogadores aí que nós teremos pela frente. Ainda é novo, ainda tem que aprender algumas coisas. E com o Pessoa ele já aprendeu bastante, já sofreu um pouco e aprendeu bastante, mas como jogador ainda é um jogador que tem muita qualidade, mas muito a aprender, porque não vivenciou nada no júnior, no juvenil e coisa e tal. Então a gente vai fazendo o que pode, vamos dando a ele um pouco da nossa experiência, um pouco da experiência da comissão técnica e ele vai fazendo por merecer oportunidades e hoje foi importante pelos 2 gols, por tudo aquilo que participou. Mas ele ainda vai evoluir muito mais, não só comigo, mas com outras pessoas, com outros técnicos que terá pela frente e vai ser um grande jogador. Bom, diante dos elogios do Felipão, eu pergunto para você, Marcelo, e para você, Gilberto, o Vitor Roque terá que ser titular na quinta-feira contra o Estudiantes de La Plata, no lugar do Pablo, não? Pelo que o Felipão fala, eu acho que vai jogar o Pablo. Por mim, jogaria o Vitor Roque. Mas o Felipão quando ele fala dessas limitações, o jogo de Libertadores, fora de casa, contra um time tradicional, eu acho que aí pesa um pouco a favor do Pablo. Acho, inclusive, Osmar, que na continuação, a gente até falou isso domingo passado, né? O Pablo vai ter que pensar aí em ser 8. Que eu acho que seria o lugar onde o Pablo pode render melhor pro time. Mas eu acho que por enquanto... Se é que vai, né? Até pelo que o Felipão fala, você tem que tentar ler as entrelinhas também, né? Quando ele diz que não é um jogador pronto, que tem que... Então, quando é um jogo grande desse jeito, como vai ser essa volta do Atlético, então me parece que... Eu não sei se o Pablo tem algum problema físico, alguma coisa, mas me parece que está mais pro Pablo. Um dia você falou, Marcelo, eu me lembro que você acha que poderia jogar os dois. Acho. Né?
Continua Acho que com essa ideia? Continuo achando exatamente nessa posição que o Gil falou. O Pablo ser 8. Porque o Terans não está rendendo tanto quanto a gente sabe que já rendeu, inclusive. Agora, teria que ver num campeonato brasileiro, aí é que tá. Numa Libertadores, talvez seja arriscado. Não é hora para isso. Mas no brasileiro, eu gostaria de ver o Pablo jogando, vindo de trás, juntamente com o Vitor Roque, e o Vitor Roque sendo esse homem realmente da frente. Outra coisa, enquanto aguentou bem fisicamente, o Vitinho, a hora que tiver 100%, o Vitinho vai ser titular desse time. Sabe? Vitinho joga muito, do lado do campo, é um baita jogador. Jogou hoje, inclusive. Exatamente, jogou hoje. Então, isso que eu estou dizendo, o tempo que ele aguentou mais. Eu estou falando porque teve um momento que a gente sentiu que ele já não estava conseguindo render tanto. A primeira defesa que mostrou, inclusive, no VT do goleiro do Atlético Mineiro, do Everson, foi uma jogada do Vitinho, uma jogadaça dele. Então, Osmar, eu vejo o seguinte, pelas palavras, pelas entrelinhas, como lembrou o Jô, aliás, não só entrelinhas, qualquer outro treinador diria, o Vitor Roque é uma certeza, é fenômeno, vai arrebentar. Ele não fala isso. Aliás, o Filipão me chama a atenção, ele chama o garoto de incógnita. O que é isso? Ele tem dúvida, então. Eu acho assim. Pode dizer, a incógnita é se vai ser o melhor do mundo ou só o melhor do Brasil. Né? Alguém tinha alguma dúvida? Com essa idade, alguém tinha alguma dúvida do Ronaldo Fenômeno? Mas o Filipão é calejado, né? Talvez a gente não lembre de outros também. Não, pode até ter, mas eu acho ele está caminhando por um caminho muito parecido. Para ser o melhor do mundo. Ou pelo menos um caminho parecido com o Neymar, nunca foi o melhor do mundo, mas desde essa idade a gente já sabia. O Neymar também pulou etapas. Isso foi ruim, foi bom, mas não é por isso que ele teve que voltar atrás. Sabe? Eu acho que o Filipão, naturalmente, está achando uma maneira de mostrar que ele tem jogadores mais experientes e que vão jogar. Mas pela lógica, pelo que está jogando, Osmar, esquece a idade, pelo que está jogando, o Vitor Roque é titular do Atlético. Com relação ao jogo, Gil Ossi e Marcelo Ortiz, até onde pode chegar o Atlético no Campeonato Brasileiro? Eu acho que é para G4. Tem chance. O Atlético é o seguinte, ele depende... a reta final lá do campeonato depende também do desempenho nas Copas. Porque pode ser que haja um relaxamento. O Atlético é candidato nas Copas, por que não? Como outros, mas é candidato. Então, o principal objetivo do Atlético, a não ser que eu esteja enganado, Gil, se tivesse que escolher uma competição, acho que ainda é Libertadores. Porque tem aquele objetivo de disputar o Mundial, tentar ser campeão do mundo e pela Libertadores, que é o caminho. Exatamente. Mas o que chama atenção, Osmar, é que num jogo como foi, por exemplo, o de hoje, o Atlético coloca 10 reservas e consegue fazer um jogo de igual para igual contra o Galo. Claro, o Galo também tem reservas. Só que o que a gente sempre falava aqui, não precisa nem ir muito longe, Gil, que a questão de um mês, nós falávamos, bom, o Palmeiras, pelo que investiu, o Atlético Mineiro, o Flamengo, esses quando colocarem reserva vão ter que ter vantagem. Né? E não está tendo, pelo menos contra o Atlético. Aliás, nenhum deles tem vantagem contra o Atlético, né? Dessa forma. Se a gente pegar contra o Palmeiras, foi a mesma história, lembra? Sim. Não podemos esquecer que o Atlético também utilizou um time alternativo contra o Palmeiras. Então, o Atlético tem conseguido surpreender positivamente, Osmar. Eu vejo que Só Atlético... perdeu pro Fluminense, né, Marcelo? Então... E pro Galo lá no início. Mas no início também, mas a história do Galo era outro técnico, né? Exatamente. E o Filipão, acho que era o primeiro, o segundo jogo, era bem começo do Filipão, e a nossa produção vai lembrar, era bem começo contra o Fluminense, acho que era o segundo, o primeiro ou segundo jogo. Era bem o começo do Filipão também. Então, Osmar, o Filipão faz um trabalho aí de nivelar esse grupo de uma forma muito interessante. Por isso, Gil, é que eu concordo com você que o favorito, eu não diria que é campeão, já acho que você foi mais ousado quando você disse que o Palmeiras é campeão, mas acho que o Palmeiras tem tudo realmente para continuar na liderança e levantando o caneco, mas pela estabilidade do Corinthians e pelo crescimento, se você pegar um recorte aí das últimas 10 rodadas, pelo menos, pelo crescimento de Fluminense, de Atlético e do Flamengo que retomou, Osmar, acho que muita coisa ainda pode acontecer. Eu acho que o Atlético fica nessa briga aí direta porque já utilizou reservas e continuou conseguindo resultados, né? Mas o que o Gil falou, o relaxamento pode acontecer por parte do Atlético, por parte dos outros, que ganhar alguma coisa. Se ganhar algum título, fora o Palmeiras, que está meio com a pressão de tentar ganhar tudo, né, Gil? Tem que ganhar tudo, Os outros acho que dá uma tranquilizada se ganhar alguma coisa importante, ou seja, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, né? Sul-Americana, ainda quando você ganha, não é considerado assim aquele grande título. É verdade. Ô Marcelo e Gil, desse time que jogou hoje, que para exceção do goleiro Bento, o time que entrou em campo hoje contra o Galo, que começou o jogo um time reserva. Quem que vocês acham que pode ser aproveitado já na Libertadores também, de repente começar como titular quinta-feira? Fora o Vitor Roque, a gente já discutiu. O Vitor eu acho que poderia começar como titular. Acho que o Felipão pode achar uma estratégia de uma melhor velocidade, melhor briga dentro da área com o Vitor Roque, mas a gente vê que o Pablo joga
e fica a semana inteira se preparando, que o Gil falou, para jogar a Libertadores, pela experiência dele. Por isso acho difícil que o Filipão mude. Como eu falei, o Vitinho, o tempo que aguentou, o Vitinho, para mim, tecnicamente, é mais jogador que o Coelho e que o Canóbio. Mas acho difícil que ele mude lá na Libertadores. E o Eric? Mas o Eric perdeu posição para o Fernandinho. O Fernandinho tá jogando demais. Então daí não é problema do Eric. O Eric eu acho que seria titular em grande parte das circunstâncias. Agora, com o Fernandinho, fica entre o Hugo Moura e o Eric. E eu acho, Gil, que joga ainda o Hugo Moura, porque o Hugo Moura pela característica. marcando ele é mais importante para a zaga nesse momento. Mas o Eric mostrou de volta, é um baita jogador. Não, é E um o baita Alex jogador. Santana, sem chance. Vai ganhar espaço daqui a pouco, mas agora não. Eu Pra acho que agora ele acabou ainda de vai chegar, ter que né? esperar um pouco. Mas fez um partidaço hoje. Mas é um baita jogador, né? A gente lembra dele, a passagem dele pelo Paraná Clube, já é um baita jogador. Partidaço. E assim, um segundo volante é praticamente um meia desse time. Pode jogar, mas acho que no decorrer. Mas se perguntou começando, não sei o que o Gil acha. Não, acho que não dificilmente desses que começaram, dificilmente alguém vai ganhar a posição para agora já, né?